Bom dia, irmãos, irmãs, graça e paz a todos em nome de Jesus. Alegria estarmos juntos nesses dias. Vou voltar mais gordinho para casa. Misericórdia, vocês cozinham bem demais. É uma maldade. Se eu estivesse aqui em Goiânia, eu acho que eu ia voltar com um avião de carregamento para a viagem. Mas é uma alegria a gente estar junto, tá? Além da experiência culinária, né? Comi pamonha frita, arroz com pequi, que coisa linda, irmãos. A igreja é muito querida, muito carinhosa, é uma alegria conhecer vocês, tá? Não é a minha primeira vez que eu venho para Goiânia, mas é a primeira vez que eu venho estar com os irmãos dessa igreja, e é uma alegria muito grande estar com vocês nesses dias. Então, eu louvo a Deus pela oportunidade de a gente estar junto. E a gente tem meditado aí sobre, primeiro, que é uma cosmovisão cristã, né? Para quem não estava aqui desde o início, cosmovisão cristã é nada mais nada menos como a maneira com que cristãos devem enxergar todas as coisas. Em resumo, irmãos, como é que a gente enxerga tudo? A gente enxerga que tudo é obra do Criador. Não há um átomo desse universo que não tenha sido criado por Deus. Não há um átomo desse universo cujo rei não seja o Senhor. E Jesus, o Messias de Israel, testificado na palavra de Deus, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Rei do universo. Isso significa que a nossa vida na presença de Deus não se resume às atividades da igreja. A nossa vida na presença de Deus é uma vida em todo lugar, porque a gente só tem uma vida só, irmãos. Tem uma expressão que eu não gosto, irmãos, eu vou explicar por quê, tá? Eu acho até que, eu não estou falando para você não usar, tá? Mas se for usar, usa direito, que é a expressão vida espiritual. Porque a minha pergunta é, quantas vidas você tem? Porque tem gente que tem vida espiritual, vida financeira, vida profissional, vida familiar, mas afinal de contas, quantas vidas você tem? Você tem uma vida só, e essa vida inteira tem que ser uma vida que adora a Deus, glorifica a Deus e é vivida à luz do Evangelho. Porque tem gente que acha que pode ser por exemplo, nos negócios. Eu conheci um homem que dizia o seguinte: amigos, né? Negócios Banorte. Quem tem mais de 50 lembra desse comercial, né? Eu sou cristão, mas na hora que eu estou fazendo negócio, aquilo é minha vida profissional, aquilo não tem nada a ver com Jesus. Então, meu querido, você não é cristão, você não entendeu o Evangelho, porque Jesus é Senhor da tua vida inteira. Tudo, eu gosto muito de 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Então eu quero dizer para os irmãos que eu tenho comido aqui para a glória do Senhor, tá? Experimentar aí a comida goiana. Quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E o que é tudo, irmãos? É tudo. O que você faz na tua casa, na escola, no teu trabalho, seja onde for, você precisa ser a mesma pessoa em todo lugar, e essa pessoa que você deve ser alguém que ama a Deus, que adora a Deus, que é grato porque Deus te ama, te aceita, te perdoa e viveu o Evangelho onde quer que você esteja. Ontem a gente meditou sobre as implicações dessa visão de mundo para os homens, e hoje eu gostaria de focar aí a nossa atenção na vida de uma parte importante das famílias, que são as pessoas que não estão casadas, tá? Eu tenho uns amigos que falam assim: pastor, quando é conferência de igreja eu nem vou. Eu tenho uns amigos solteiros, né? Ou então às vezes a pessoa está separada, fala assim: nem vou em encontro de família, porque lá não tem espaço para mim. Então hoje eu queria dizer, deixa eu fazer uma consulta aqui. Quem não está casado no momento, ou é solteiro, ou é viúvo, ou passou por uma experiência de separação, faz o sinal com a mão, deixa eu dar uma olhada rápida aí. Temos um bom grupo aqui da nossa plateia hoje, que no momento não está casada, tá? Então a gente queria focar nesse grupo, e como hoje é dia das mães, a gente queria dar uma ênfase, inclusive, às mães, que por algum motivo, às vezes cuidaram dos seus filhos e criaram seus filhos sozinha, né? Algumas ficaram viúvas, algumas foram abandonadas, né? Várias situações acontecem. Então a nossa meditação hoje é sobre essa cosmovisão cristã para aqueles que não estão casados, tá? E eu queria começar com você a fazer a leitura do Salmo 68,
verso de número 6. Esse vai ser o verso tema da nossa meditação dessa manhã, tá? A gente vai dar um pequeno passeio pela Bíblia, mas eu gostaria de ler esse texto aí como um dos nossos textos chaves dessa manhã. Salmo 68, no verso de número 6, eu leio sempre na Nova Almeida Atualizada, tá? A Nova Almeida Atualizada, na minha opinião, é a melhor tradução disponível hoje, é a antiga Revista Atualizada, mas que numa linguagem mais simples, tipo a Nova Tradução em Linguagem de Hoje. Então você pega a Nova Tradução em Linguagem de Hoje, a Revista Atualizada, aí você tem uma tradução nova que é a Nova Almeida Atualizada. Salmo 68, verso 6, a palavra de Deus diz assim: Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril, tá? Principalmente aqui, aliás, vamos ler o 5 também. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, tá? Então, irmãos, Deus, a gente já viu também, nas nossas reflexões, Deus criou a família. A família é um projeto de Deus, e a família expressa quem é Deus. O Deus único, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele cria o pai, Ele cria a mãe, e os dois juntos geram filhos. Mas aí a pergunta que fica: mas pastor, mas eu não casei. Ou então eu estou viúvo ou viúva. Ou então, eu tinha um casamento, se desfez e agora eu não estou casado. E eu, pastor? Qual o meu lugar nessa história, né? Como é que eu fico nessa história de família, etc. Irmãos, a gente percebe na Bíblia que pessoas fundamentais na história da humanidade, na história da Bíblia, não casaram, tá? O primeiro exemplo que eu queria ver com vocês, aliás, antes disso, né, ver o exemplo de pessoas que não casaram, é lembrar o seguinte: a coisa mais importante, é muito importante ser família, mas os filhos também são família. Quem é filho ou filha aqui? Diga aleluia. Todo mundo é, né, irmãos? Você está aqui é porque você é filho ou filha, tá? Pastor, mas eu era órfão, eu nem conheci meus pais. Mas o mais importante, sabe o que é? O mais importante que você ter tido um pai ou uma mãe, que é muito importante, irmãos, é que Deus te recebe como filho. E Deus te ama. E Deus criou você em imagem e semelhança dele. E Deus te criou para fazer parte de uma família maior, que é a família do povo de Deus. No Antigo Testamento, Deus chama uma família, tá? Ou melhor, Ele chama um homem para fazer dele uma numerosa família que ia abençoar todas as famílias da terra. O nome desse homem é Abraão. E depois de Abraão, muitas famílias vieram e vieram muitas nações. E o propósito de Deus para essa grande família era abençoar todas as famílias da terra. Na abertura do culto a gente leu o Salmo 100, e ele convida a louvar, né? Tem um outro salmo que eu gosto muito, que é o 117. O Salmo 117 foi o primeiro salmo que eu memorizei na vida, porque ele é pequeno, né? Eu recebi uma vez na escola a Bíblia dos Gideões Internacionais. Você já viu a Biblinha dos Gideões? E aí eu estava folheando a Bíblia e achei um salmo bem pequenininho, falou assim, aí eu decorei ele, aí eu falei assim, eu decorei um capítulo inteiro da Bíblia. E o Salmo 117, ele diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai ao Senhor todos os povos. E aí é curioso que o salmista diz que todos os povos devem louvar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é bom para Israel. Mas por que todas as nações deveriam louvar a Deus? Porque Deus é bom para Israel. Porque a salvação vem dos judeus, disse Jesus para a mulher samaritana. E através de Israel, Deus abençoou todas as famílias da terra, porque Jesus nasceu judeu. Jesus é descendente de Abraão. E em Jesus, olha que interessante, quase 2000 anos depois da ressurreição de Jesus, você e eu, que a gente está no fim do mundo, tá, irmãos? O Brasil, na perspectiva da Bíblia, é o fim do mundo. O pessoal nem sabia que tinha terra para essas bandas daqui, entendeu? E hoje, irmãos, a gente está aqui numa terra que na época do Antigo Testamento e do Novo, o pessoal nem sabia que tinha terra para cá, e a gente está aqui hoje, reunido nessa casa de oração,
para louvar a Deus, para estudar a palavra de Deus por causa de Jesus. E sabe por que Deus fez isso, irmãos? Porque Deus quer uma grande família de filhos e filhas parecidos com Jesus. Então, quando a gente crê em Jesus, Deus nos ama, nos aceita, nos perdoa. Deus envia o seu Espírito Santo sobre nós, para que de glória em glória, Deus abençoe a gente de dentro para fora, para a gente ficar mais parecido com Jesus. Esse é o supremo propósito de Deus, irmãos. Uma grande família de gente que é filho de Deus pela fé, e que a cada dia é renovada a imagem de Jesus, e está cada dia mais parecido com aquela imagem e semelhança de Deus, na qual Ele nos criou lá em Adão. A gente está cada vez mais parecido com uma verdadeira imagem de Deus, que é o próprio Jesus. Mas eu queria, então, em primeiro lugar, irmãos, dizer que o ponto mais importante não é qual a posição da família que você ocupa. A coisa começa com o fato de que Deus te ama e Ele criou você à imagem e semelhança dEle. Uma vez, irmãos, eu dei uma gafe num casamento. Estava no casamento de um amigo meu, e eu estava lá com meu amigo, né, que havia acabado de casar, e os pais dele. Eu falei assim, olha, eu estava com os quatro, né, os pais dele, eu e ele. Eu falei assim, olha, você parece mais a tua mãe do que teu pai. E ele era adotado. Que mico, irmãos. Mas o fato é o seguinte, sem querer salvar o mico que eu passei naquele dia, tá? Filhos adotados são filhos. E não sei se você sabe, mas todos nós somos adotados. Você sabia que a Bíblia tem duas palavras-chave para entender quem é Jesus? Uma palavra é unigênito, tá? Por exemplo, em João 3,16, né, que todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo. Jesus é o Filho unigênito. Sabe o que é unigênito? Unigênito é filho único. Quando a Bíblia fala que Jesus é filho único, a Bíblia está falando de uma condição especial que Jesus tem na relação com o Pai. Jesus é o único Filho de Deus, do jeito que Jesus é. Porque o Pai é Deus, e o Filho é Deus, e o Espírito é Deus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito, eles têm uma relação única, porque eles são o mesmo Deus, tá? Deus é uma comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Filho é unigênito porque ele tem uma relação com o Pai que é exclusiva. Mas a Bíblia também fala que Jesus é o Filho primogênito. O apóstolo Paulo vai falar, por exemplo, isso em Colossenses, né? Vai falar em vários momentos que Jesus é o primogênito. Quando a Bíblia fala que Jesus é o primogênito, o que é primogênito, irmãos? É o primeiro, é o mais velho, tá? E quando a Bíblia chama Jesus de primogênito, ela está falando de mim e de você, tá? Porque eu e você somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Através de Jesus, o Pai, Ele resolveu adotar você e receber você como um filho. Então, e isso eu acho muito curioso, tá? Se você é filho biológico, você tem algumas características que de nascença você já tem do teu pai e da tua mãe, tá? Então, por exemplo, eu e a Cris, a minha esposa, nós temos 2 filhos. Em modéstia à parte, irmãos, tem um negócio que Deus me abençoou, que eu sei fazer bem, é filho bonito, tá? Os meus filhos, se bem que, vocês conhecem a história da coruja, do Esopo? Vocês conhecem a história da expressão pai coruja, mãe coruja? A águia e a coruja estavam conversando, aí a coruja falou assim, águia, você vai sair para caçar amanhã, mas é o seguinte, você não se mete com os meus filhos. Aí a águia falou assim, mas como é que eu vou saber quem são seus filhos? Falou assim, é fácil, os filhotes mais lindos que você encontrar são os meus. Aí elas foram embora, no outro dia elas se encontraram de novo e a coruja, águia, eu vou te matar, o que eu fiz? Você comeu os meus filhos. Não, mentira, eu comi uns fiotes lá que era fio, que negócio. Daí, irmãos, vem a expressão mãe coruja, pai coruja, tá? Porque pra gente os filhos sempre são mais bonitos, né? Mas o fato é o seguinte, o Miguel, o meu filho caçula, eu acho, né? Posso estar enganado,
que ele é fisicamente mais parecido com a mãe, mas o temperamento é mais parecido com o meu. E a nossa filha mais velha, Letícia, ela é mais fisicamente parecida comigo, mas o temperamento é mais parecido com a mãe, né? Agora, o filho adotado, ele tem uma característica interessante, irmãos. O filho adotado, ele também pode ficar mais parecido com seus pais. Sabe por quê? Porque acontece um negócio muito interessante, e o apóstolo João, quando ele escreve a primeira carta, abre aí a Bíblia na primeira carta de João, o João ele vai falar um negócio muito interessante, sobre a questão de ser parecido, tá? Porque é o seguinte, filho a gente sabe como é que é, né, irmãos? Você fala assim para o teu filho, meu filho, você precisa amar a Deus, ir à igreja, né? Aí você não vai. E filho, irmãos, principalmente quando é pequeno, ele presta mais atenção no que você faz do que você fala. O exemplo fala muito mais alto. Não adianta você falar 1000 vezes não fuma, se você fuma, entendeu? Provavelmente, a tendência dele vai seguir o exemplo. Mas olha o que a carta de João, ela vai falar para a gente. 1 João capítulo 3, vamos ler a partir do verso 1. Vejam que grande amor o Pai tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Vou ler de novo esse finalzinho. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Por que a gente vai ser semelhante a Ele? Porque a gente vai vê-lo como Ele é. Olha que interessante, irmãos, a Bíblia diz que quanto mais você admira alguém, quanto mais você contempla essa pessoa, a tua admiração pela pessoa faz com que você fique mais parecido com ela. Tem um salmo na Bíblia que diz a mesma coisa, ele fala o seguinte, está falando dos ídolos, né? Que tem olhos e não veem, ouvidos mas não ouvem, boca mas não fala, mão mas não apalpa, e diz o seguinte, que sejam semelhantes a eles os que o adoram. Olha que interessante, se você adorar um Deus falso, um Deus morto, você vai morrer por dentro, porque você vai ficar mais parecido com aquilo que você adora. É por isso que gente que adora dinheiro vira mercadoria, é vendido, é subornável. Por quê? Porque se vende. Por que se vende? Porque adora dinheiro. Mas gente que adora a Deus não se vende, porque é gente renovada à imagem de Deus, porque a adoração está no Criador. Então quando a gente contempla Jesus, adora Jesus, de glória em glória, você vai ficando mais parecido com Ele. Quanto mais você lê a Bíblia, você ora a Jesus, você louva a Deus, essa imagem de Deus vai sendo renovada na tua vida, porque você contempla o teu Criador. E quanto mais você o contempla, mais você se torna parecido com Ele. Isso acontece com os filhos, irmãos. Quando a gente adota alguém, e o filho adotivo tem outra característica curiosa, né? Eu amo os meus filhos, irmãos, mas eu não os escolhi. Eu escolhi ter filho, mas eu não escolhi ter aquele filho. Um filho adotado é um filho que foi pontualmente escolhido. Eu escolhi você. E é interessante que na graça de Deus, irmãos, nós somos meio que ambos, tá? Porque quando somos adotados em Cristo Jesus, Deus está dizendo o seguinte, eu amo você e eu escolhi você. Porque a gente acha, irmãos, a gente às vezes é meio inocente, né? A gente acha que a gente escolheu Deus. Mas entenda que para você crer em Deus, você precisa de ajuda. Quem ora para que pessoas que não creem em Jesus venham a crer em Jesus? Levanta o braço, deixa eu dar uma olhada aqui. Você já fez essa oração? Agora, para que você está orando se é o outro que vai decidir? Sabe que você ora para que pessoas creiam? Porque você sabe que até para crer a gente precisa de ajuda de Deus.
Até para crer, a gente precisa que o Espírito Santo venha quebrar as barreiras da mente e do coração, para que a gente venha a crer. Então, crê em Jesus. Quem crê em Jesus aqui, nessa manhã, diga aleluia. Então, seja grato a Deus, porque se você crê, é porque Deus olhou para você, te amou, quebrou aquelas barreiras que você tinha para crer, colocou pessoas abençoadas na tua vida para te ajudar, tá? Até, esses dias eu estava vendo muito caso aí, tá? Dizem que no mundo muçulmano aí tem muito muçulmanos se convertendo ao evangelho porque estão sonhando com Jesus. Então, precisou ir Jesus lá se revelar no sonho para a pessoa, para que ela pudesse crer. Eu, na minha vida, eu sempre honro um irmão muito querido meu chamado João William, porque o João William pregou o evangelho para mim. O João William me pegou pela mão por 6 meses. Ele caminhou comigo, ensinou a Bíblia, e ele me chamou para ser cristão. Então, ele é meu pai na fé, né? Ele me ajudou. Agora, Deus colocou o João na minha vida, e Deus deseja abençoar a sua vida, para que outras pessoas se tornem filhos também. Então, irmãos, quando a gente é solteiro, quando a gente não está casado ou é viúvo, a gente precisa entender que a gente tem um espaço importante na família biológica e na família da fé, porque nós somos parte da família, igualmente. Talvez você não seja pai e mãe, mas quem não é pai e mãe é filho. E se você é filho, você faz parte da família. E Deus te ama. E você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E você que não está casado é importante. Amém, irmãos? Deus ama você e tem propósito na sua vida. Como é que, pastor, mas sei lá, o senhor está falando isso, mas como é que eu vou saber de verdade se uma pessoa solteira é uma pessoa que é importante para Deus? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo de número 7. Olha que curioso, irmãos. A gente vai ler os versos 7 e 8. O apóstolo Paulo diz assim: gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, o outro de outro. E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele está dizendo aqui que ele não estava casado, tá? Agora, você acha que o apóstolo Paulo é uma pessoa importante na história da igreja? Irmãos, ele escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento, tá? Deus usou a vida dele para escrever a maior parte dos livros do Novo Testamento. E o apóstolo Paulo, irmãos, não era casado, tá? Sabe o que significa? Que você, que não está casado no momento, agora, o ser solteiro, irmãos, e o ser casado implicam em uma série de responsabilidades, tá? Pessoas casadas têm responsabilidade, mas solteiras, viúvas e separadas também. Então, por exemplo, no que diz respeito à nossa vida na presença de Deus, todos nós devemos viver em santidade, amando as pessoas, respeitando as pessoas, sendo honesto, seja lá qual for o trabalho que você está fazendo, fazendo o teu melhor para a glória de Deus. Quando você for trabalhar, dá o teu melhor como expressão de culto a Deus, para as pessoas olharem para o teu trabalho e falarem assim: rapaz, que coisa bem feita. Como é que você faz a coisa tão bem feita assim? Fala: meu amigo, eu tenho as minhas limitações, mas quando eu faço alguma coisa, eu dou o meu melhor, porque eu faço para a glória de Deus. Glorifica a Deus com todas as coisas que você faz. As irmãs que não estão trabalhando fora de casa, né, porque eu não concordo com falar que a mulher não trabalha, tá, irmãos? Porque misericórdia, às vezes trabalha o dobrado quando fica se dedicando às coisas da casa, tá? Mas você que está lá dedicado aos afazeres da casa, faça bem e faz para a glória de Deus. Fala: Deus, eu vou dar o meu melhor aqui com a minha família, com o meu marido, com os meus filhos, e eu quero que o Senhor receba isso como expressão de adoração. Aqueles que trabalham fora, homens e mulheres também, faz o teu trabalho bem, não cria confusão nos relacionamentos, tá? Não
Não seja encrenqueiro. Não seja parte de problema, seja parte de solução e faz tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo era assim. Ele era fazedor de tendas, que era um meio que ele conseguia a maior parte dos seus recursos para sobreviver. Ele tinha uma profissão paralela, mas ele fazia o seu melhor em tudo, e ele pregava o evangelho, ele não tinha preocupações com a família, né? Boa parte do que ele está dizendo aqui vai nessa direção, e ele podia se dedicar exclusivamente ao ministério. Querem ver um outro solteiro ilustre? Jesus. O homem mais extraordinário que esse mundo já viu, não casou ainda porque ele está noivo, tá, irmãos? Em breve ele vai voltar para buscar a noiva, tá? Mas Jesus, durante todo o período em que ele esteve entre nós, ele não casou. Então, entenda, em nome de Jesus, que uma pessoa pode ser plena e feliz não tendo família também. A família é um projeto de Deus. Mas se você está aqui, é porque você já faz parte desse projeto, você já é filho, tá? E Deus tem propósitos para os solteiros, para os casados, para os viúvos, para todos, irmãos, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Agora, solteiros, viúvos, pessoas que não estão casadas, também precisam entender que todos nós, casados ou não casados, a gente precisa ter a mesma visão de mundo. E na nossa visão de mundo, ontem eu já antecipei uma frase, irmãos, tem gente que quer complicar as coisas, tá? Por exemplo, sobre sexualidade, eu costumo procurar simplificar toda a ética sexual da Bíblia numa frase. Repete comigo: o lugar do sexo é uma relação matrimonial entre homem e mulher. É isso, irmãos. Resumimos a ética, tá? Grosso modo, a moral sexual da Bíblia, tá? Então, em relação à sexualidade, a gente tem esses deveres. Ser solteiro e ser viúvo também é um estado de consagração diante de Deus, porque todos nós, solteiros e casados e viúvos, nós temos tentações. Todo mundo, irmãos, igualmente, tá? E nas tentações que a gente tem, a nossa atitude deve ser a mesma. Quem criou todas as coisas, irmãos? Quem governa todas as coisas? Quem deve ser adorado e glorificado em todas as coisas? E a vontade de Deus não é que a gente fique por aí usando as pessoas, pulando de cama em cama de maneira irresponsável. Isso não é vontade de Deus. Amém, irmãos? Amenzinho xoxo, hein? Eu vou dar uma chance para vocês, irmãos. A vontade de Deus não é que a gente fique por aí pulando de cama em cama de maneira irresponsável. Amém, irmãos? Agora eu senti mais convicção aí dos irmãos, tá? Tá claro, irmãos? A gente tem que ter uma visão da vida centrada no Evangelho. Jesus, irmãos, sabe o que eu gosto de pensar? Eu estava conversando com algumas pessoas, né? Quando eu era adolescente, eu queria ser padre. A minha conversão se deu na época da faculdade. Então, tipo assim, apesar de frequentar a igreja, eu fui líder de jovens na igreja católica, minha mãe era ministra de Eucaristia, mas para mim Jesus não era uma figura distante, eu não entendia porque ele morreu na cruz direita. Eu sabia que foi pelos nossos pecados, mas eu achava ainda que se eu morresse, eu ia para o inferno, todo esse tipo de coisa, né? Até que quando, irmãos, eu comecei a ler a Bíblia e tive uma experiência renovada com a presença de Deus no Evangelho, eu comecei a entender muitas coisas, mas na adolescência já eu desisti de ser padre, por causa dos hormônios. Eu falei, eu quero casar, né? Quero casar, constituir família. Se eu for padre, eu vou ficar a vida inteira lá como celibatário. Eu acho que eu não tenho vocação para esse negócio. Então, já quando eu era adolescente, eu falei assim, eu quero casar e constituir família. Mas isso não significa que a pessoa... Agora, alguns, irmãos, têm condição, e eu acredito que até chamado para viverem sozinhos. E a pessoa pode ser plenamente feliz e realizada sozinha. Não era o meu caso, eu entendi que não era a minha vocação, mas pode ser a sua, né? Então, eu tenho uma amiga que amiga do pastor César também, amiga em comum da nossa juventude,
Eu não vou citar nomes, porque hoje em dia, irmãos, com a internet, a gente nunca sabe quando esses negócios vão para a internet, e se ela ouvir o nome dela agora, eu acho que ela vai ficar brava comigo. Mas é o seguinte, quando a gente era jovem, ela já lia livros do tipo Desafio de Ser Solteira. E ela está solteira até hoje. E me parece que ela está muito bem, muito feliz. Amém, irmãos? Então você pode ser uma pessoa plenamente feliz e realizada, não sendo uma pessoa casada. E você pode ser uma pessoa plenamente feliz e realizada, sendo uma pessoa casada. Amém, irmãos? Eita, eu estou preocupado com vocês, irmãos. Estou preocupado de verdade. Uma pessoa pode ser plenamente feliz, solteira, viúva, casada. Amém, irmãos? Muito bem. Graças a Deus, irmãos, porque Deus é bom. E sabe o que você precisa para ser feliz, irmãos? Para ser feliz de verdade, você precisa de Jesus. Tá? Você precisa de Jesus. Eu gosto muito de uma frase do Agostinho, que eu gosto de parafrasear em Confissões. O Agostinho dizia o seguinte: Senhor, eu fui criado por Ti e para Ti. E o meu coração só encontra descanso em Ti. Entendeu? Você foi criado para Deus e para Deus. E você só vai ter sossego no teu coração em Deus. E sabe o que acontece quando a pessoa não encontra satisfação em Deus, irmãos? Ela vai tentar preencher o coração. Você pode enfiar o universo no teu coração, que vai ficar um buraco ainda. Porque o vazio que tem por dentro é maior que o universo. E só alguém maior que o universo pode preencher o buraco do teu coração. Esse alguém chama Jesus. Jesus pode trazer satisfação. Eu gosto muito, irmão, Mateus capítulo 4, fala um caso de uma mulher também, que é difícil de catalogar, né? Não dá para saber se ela era casada ou se ela era solteira, que é a mulher samaritana. Jesus encontra a mulher samaritana, ela foi buscar água no poço meio-dia, irmãos. Horário quente, horário ruim de buscar água no poço, hein? Poço longe. Sabe por que ela ia buscar água no poço meio-dia? Porque ela não queria ser vista com ninguém, porque ela tinha vergonha. E sabe por que ela tinha vergonha? Jesus, irmãos, quando encontrou aquela mulher, falou assim: cadê o seu marido? E ela falou assim: eu não tenho marido. Aí Jesus dizia assim: você falou bem, porque você já teve 5, e esse que está com você não é teu marido. Aí a mulher responde assim: vejo que és profeta. Vejo que és profeta foi uma confissão, irmãos. Vejo que és profeta foi assim: Jesus, é verdade. Ela devia estar morrendo de vergonha, tadinha. Mas ela falou assim: é verdade. E sabe o que acontece, irmãos? Um negócio extraordinário. Quando Jesus revela para aquela mulher que ele é o Messias, e aquela mulher creu, sabe o que ela fez? Ela largou o cântaro no poço, e sabe o que ela fez? Ela foi correndo atrás do povo do qual ela se escondia, foi para a cidade e disse para todo mundo que ela teve um encontro com o Messias de Israel, com o Salvador. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Sabe por quê? Porque aquela mulher, tem gente que gosta de jogar pedra, irmãos. Eu não jogo pedra não, porque tem muita gente aí na nossa cidade, gente boa, gente querida, que está procurando preencher o vazio do coração no lugar errado. Tem gente que acha que para ser feliz precisa de casamento. Tem gente que acha que para ser feliz precisa ter filho. Tem gente que acha que para ser feliz precisa ganhar dinheiro. Tem gente que acha que para ser feliz precisa ser bem sucedido no negócio, ser famoso, seja lá o que for. E deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, para você entender. Isso não vai satisfazer o teu coração, e você vai precisar sempre de mais e mais e mais. Tem um provérbio que diz: a cobiça tem 2 filhas, a primeira chama dá, e a segunda chama dá. Eu acho genial esse provérbio. Em outras palavras, a cobiça nunca está satisfeita, está sempre pedindo mais, entendeu? Quer sempre mais, eu quero sempre mais, né? Tem uma música aí que cantava assim. Então, irmãos, a gente precisa entender que se você é casado, ou solteiro, ou viúvo, ou separado, você precisa entender uma coisa muito importante. Para quietar teu coração, para ter alegria e para ter paz, você precisa de Jesus. Jesus disse: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Ele é poderoso para se fazer presente na tua vida.
Ele é poderoso para renovar a tua mente, teu coração, e Ele é poderoso para te dar propósito na vida. Então, Paulo e Jesus, irmãos, eles foram solteiros, né? Alguns acham que o Paulo foi viúvo, né? Porque ele era discípulo de fariseu, e fariseu casava obrigatoriamente, né? Mas, de qualquer modo, Jesus e Paulo são exemplos que a gente tem de gente que era solteira e viveu uma vida plena e feliz. E Jesus fala em Mateus 19:12, que há pessoas que nasceram eunucas, há pessoas que os outros fizeram eunucos, né? Eunuco é uma pessoa que não tem uma vida sexual regular, né? Ou foi castrada de alguma maneira. Então Jesus fala assim, algumas pessoas nasceram com algum problema físico e são eunucos de nascença. Algumas pessoas, como era comum no mundo antigo, os reis castravam os escravos que cuidavam do seu harém, né? Não sei porquê, mas os reis faziam esse negócio, tá? Então algumas pessoas eram feitas eunucos. E Jesus diz que há alguns que se fazem eunucos pelo reino de Deus. O que é um eunuco pelo reino de Deus? É alguém que tomou a decisão de não se casar, ou que já se casou, mas agora não está casado, mas agora vai se consagrar completamente ao Senhor e vai viver a sua vida vivendo em santidade, não estando casado. Amém, irmãos? Eita, nós, hein? Nem vou falar mais nada desse amém aí, irmãos, tá? E eu queria chamar a atenção também para os irmãos, e a Bíblia conta muitas histórias de pessoas que são elogiadas na Bíblia. Inclusive, eu queria destacar um texto com vocês, que eu acho que é um texto muito interessante. Jesus dá vários exemplos aí de pessoas que não foram casadas, mas são pessoas que são exemplo de virtude, de graça de Deus. Por exemplo, a viúva que entrega a moeda no templo. Aquela mulher entregou uma pequena moeda, mas Jesus a elogia e falou assim, ela entregou uma oferta maior do que todos os demais entregaram. Porque todo mundo entregou a Deus o que sobrava. Essa mulher entregou tudo o que ela tinha, todo o seu sustento. Sabe por quê, irmãos? Porque ela vivia para Deus, o amor é para Deus. E quando você ama alguém, você vai dedicar a sua vida a essa pessoa. Quando você ama alguém, a sua vida vai estar dedicada a essa pessoa. Aqueles que são casados têm o cônjuge e os filhos para amar e se dedicar. Mas aqueles que são casados e aqueles que não estão casados, tem alguém para dedicar a sua vida e adorar, que é a Deus, que é Jesus. Irmãos, a gente não faz as coisas para Jesus porque a gente é obrigado. Eu não faço. Se você faz porque eu estou obrigado, tem alguma coisa errada, tá? Uma vez um amigo meu falou assim, pastor, ele não era crente, vocês vão tanto na igreja, né? Vocês devem ter muito pecado, né? Porque para ir tanto na igreja assim, não é possível ir tanto na igreja. Eu vejo vocês indo na quinta, aí vocês vão domingo, aí vocês vão não sei mais que dia. Meu Deus, que consciência pesada é essa, né? Eu falei, não é nada disso. Eu não vou na igreja porque eu estou com consciência pesada. Ao contrário. Eu vou à igreja, me reúno com os meus irmãos, e a gente faz muita coisa junto, sabe por quê? E não só na igreja, e tudo que eu faço, eu procuro fazer para agradar a Deus e para a glória de Deus, não é porque eu tenho medo do inferno, é exatamente o contrário. Eu não tenho medo do inferno, porque eu não mereço ser perdoado, eu não mereço salvação, mas eu sou salvo. E eu não sou salvo porque eu sou bom, eu sou salvo porque Deus é bom. Eu sou salvo porque eu tinha uma dívida impagável, que Jesus pagou por mim na cruz. Então a minha relação com Jesus não é medo do inferno, não é medo de condenação, é exatamente o contrário. E eu não tenho, quando eu era recém-convertido, irmãos, eu trabalhei com uma mulher muito querida, era minha amiga no setor que eu trabalhava, e ela um dia falou para mim, ô Márcio, por que vocês evangélicos são tão arrogantes? Eu falei, não sei, o que você está falando, né? Você podia me explicar melhor? Ela falou assim, vocês acham que vocês são melhores que os outros. Eu fiquei pensando, assim, ok, você podia me explicar melhor? Eu ainda não entendi. Aí ela falou assim, vocês acham que vocês são salvos. Eu falei, agora eu entendi. Então, sabe o que acontece? É que a maneira como você está pensando, me parece, é a seguinte, se eu digo que eu sou salvo, eu estou achando que eu sou melhor que você.
Mas eu queria te dizer que eu não acho que eu sou melhor que você. Aliás, uma das piores pessoas que eu conheço sou eu. Porque eu não sei os teus pecados, os meus eu sei. Então, se tem alguém em quem eu não confio, sou eu. E se tem alguém que eu sei que não merece salvação, sou eu. E se tem alguém que, se chegasse no dia do juízo final e Deus declarasse: Márcio, você vai para o inferno, eu ia para o inferno louvando a Deus porque Ele foi justo, porque eu sei que eu tenho culpa no cartório. Eu sei que quando eu olho para a minha vida eu fiz coisas das quais eu me envergonho. Eu sei que eu não mereço ser salvo, mas eu não sou salvo porque eu sou bom. Eu sou salvo porque Deus é bom. E essa é a boa notícia, irmãos, do Evangelho. A boa notícia do Evangelho é que você que é casado, que é solteiro, que é viúvo, faz parte da família de Deus. Jesus é o irmão mais velho. E você em Cristo já é amado, já é perdoado e já é aceito, tá? E cuidado com doutrina que adoece, tá, irmãos? Uma vez no seminário, no curso, na disciplina de aconselhamento, a gente tinha um professor que falava o seguinte: o grupo sociológico no Brasil que mais produz gente emocionalmente doente é evangélico. Eu falei, não pode ser verdade. Não pode ser verdade, porque o evangelho tem que trazer saúde, não doença. E aí, irmãos, eu comecei a pensar no assunto, eu cheguei a uma conclusão. De fato, tem muito evangélico que tem uma doutrina que adoece. Quer ver um exemplo? O cara acorda de manhã, tá? Aqui em Goiânia, acordou de manhã, tomou café, orou, fez uma devocional, entrou no carro e foi para o trabalho. No caminho levou uma fechada e já falou uns negócios lá que não dá para traduzir. Aí, na sequência, ele bateu o carro e morreu. Aí, irmãos, tem gente que pensa assim: meu Deus, né, ele estava tão certinho, mas na hora que ele morreu, ele tinha acabado de falar um palavrão, vai para o inferno. Eu não acredito nisso, irmãos. E esse é o tipo de doutrina que adoece, tá? Porque pensa bem, se dependendo da hora do dia, você vai passar a eternidade no inferno, se você não adoecer emocionalmente, você está doido, você não entendeu o que está acontecendo. Mas eu não creio que o evangelho seja isso, irmãos. Sabe o que é o evangelho? O evangelho afirma que pela graça de Deus, Jesus já rasgou o escrito de dívida que era contra nós e a gente já é perdoado. Aí tem gente que fala assim: ah, pastor, então agora que eu sou perdoado, eu posso ir para a galera aí, posso fazer qualquer coisa, posso ir para a gandaia? Não. Um dia eu estava conversando aí com uma pessoa, irmãos, não sei se é irmão ou não, né, porque isso não é conversa de salvo, tá? Eu falei assim: quando eu estou na gandaia, nenhuma conversa termina bem quando você começa desse jeito, tá? Quando eu estou na gandaia, o que consola o meu coração é que eu sou um eleito de Deus. Está declarando que não é. Porque o Espírito que habita nos salvos é santo. E o Espírito Santo vai santificar a tua vida. E se você já é perdoado, você está sendo santificado. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora entenda, irmãos, você não vai ser salvo porque você está sendo santificado. É o contrário. Aliás, irmão, a gente tem dificuldade para entender santificação, tá? Você não produz santificação. Você não produz nenhum átomo e nenhum grão de santificação. Porque ímpio não se santifica, tá? Vou dar um exemplo para você. Imagina que o cara é ateu e vai toda semana para o bordel. Aí um dia ele cai em si e fala assim: está errado isso. E ele para de ir para aquele lugar. Ele se santificou? Não, ele é ateu. Santificação só é uma realidade para os salvos, porque santidade vem de Deus para nós. Então santidade não é algo que você produz. Santidade é algo que Deus derrama sobre a sua vida para a sua glória. Amém, irmãos? Então, se você é uma pessoa que já é justificada e perdoada, é porque o Espírito Santo habita em você. E se o Espírito Santo habita em você, ele está te conduzindo de glória em glória a uma vida de santidade. E no futuro você vai ser glorificado. Justificação, santificação e glorificação não são três obras. É a mesma obra de salvação. E essa obra está acessível a todos. Solteiros, casados, e especialmente, irmãos, tem uma categoria que eu vejo com muito carinho. A Bíblia trata com muito carinho os órfãos e as viúvas. Inclusive no livro de Tiago ele diz o seguinte: a religião verdadeira
é cuidar dos órfãos e das viúvas. E eu sei, irmãos, que aqui na comunidade, já conversei com algumas, tá? Algumas das irmãs passaram a vida e criaram os filhos sozinhos. Deus abençoe a vida de vocês. E Deus continue abençoando a vida de todos nós. E que Deus nos abençoe por causa do Evangelho. Para encerrar, irmãos, gostaria de convidar você para a gente repetir isso que eu considero muito importante, tá? Em Cristo, eu já sou perdoado pela graça. Nós solteiros, casados, viúvos, a gente não merece ser salvo, tá? Uma vez numa célula, numa reunião de grupo pequeno, eu fui cuidar das crianças e eu fiz uma brincadeira com elas, que era a brincadeira da porta do céu, né? A brincadeira era assim, uma das crianças era o anjo, aí eu orientei o anjo o seguinte, ó, a pessoa vai chegar e vai dizer um motivo para ela entrar no céu, só tem uma resposta certa, se falar qualquer coisa diferente aqui, você aperta o botãozinho e ela desce direto para o inferno, tá? Aí as crianças chegavam, fala um motivo para você entrar no céu, eu falei assim, eu fui boazinha, bem, desceu. Aí entrava outra, por que você merece entrar no céu? Ah, porque eu estudei bastante, bem, desceu. Até que chegou uma criança, falou assim, o anjinho falou, fala um motivo para você entrar no céu. Aí a criança falou assim, porque Jesus me ama, morreu na cruz por mim e ressuscitou. Aí o anjinho falou assim, pode entrar. Então, se você é da turminha do pode entrar, que crê em Jesus, eu queria orar com você. E se você por acaso ainda não crê em Jesus, eu queria dizer para você que Deus te ama. E Deus deseja encher teu coração de perdão e de graça. E Ele tem planos de paz e de bem para a nossa vida. Seja você solteiro, viúvo, casado, Deus tem um plano para todos nós, para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos?